Boa tarde a todos. Declaro aberta a 4ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da 4ª sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. A presente audiência pública tem como objetivo receber como convidado o excelentíssimo senhor encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, para obter informações sobre a invasão russa à Ucrânia e suas consequências, bem como sobre a ajuda humanitária solicitada pelo governo ucraniano ao Brasil por intermédio da Embaixada da Ucrânia em Brasília, em atendimento ao requerimento número 1 de 2022 da CRE, de minha autoria, aprovado no dia 24 de março último. Compõe a mesa comigo o excelentíssimo senhor Anatoly Anatoly Tak, encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil. Ressalto mais uma vez que ele faz o papel totalmente do embaixador, em que pese tenha essa nominata de encarregado de negócios, mas ele está representando a embaixada aqui no Brasil. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, em senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 61 22 11. Cumprimento a todo o corpo diplomático da Ucrânia que possa estar aqui presente. Esclareço a todos as diretrizes que seguiremos. Inicialmente será dada a palavra ao excelentíssimo senhor encarregado de negócios pelo tempo que julgar necessário. Em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senhores e senhoras senadoras. O embaixador terá em seguida o prazo para resposta, podendo ser concedida réplica e tréplica. Dando continuidade à iniciativa de um debate em torno da invasão da Ucrânia pela Rússia, com desdobramentos para todo o planeta, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem o prazer de receber agora o encarregado de negócios da Ucrânia. Hoje de manhã recebemos o ministro das Relações Exteriores Exteriores do Brasil e ontem o embaixador da Rússia. Quero relembrar que o Senado Federal é, por sua própria natureza, um espaço democrático e plural, onde convivem diferentes vozes e opiniões. Tenho muita satisfação em dizer que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional cultiva e respeita essas diferenças, que são parte integrante de nosso convívio democrático. O objetivo dessa sessão é o de acrescentar elementos que permitam à sociedade brasileira ampliar a compreensão das questões em jogo, levando em conta as perspectivas e preocupações de cada uma das partes envolvidas e dos interesses nacionais. Essa comissão defende, assim como o Parlamento e o Executivo brasileiros, o cessar-fogo imediato e o início de negociações que conduzam a uma paz duradoura e sustentável. Em pleno século XXI, nenhum motivo pode justificar uma guerra, em que pesem todas as diferenças. Só há espaço para que prevaleça a diplomacia e o diálogo como mecanismos de solução de controvérsias. A morte de populações civis e indefesas, crises humanitárias e ameaças à paz e à segurança internacionais são intoleráveis nos dias de hoje. De igual modo, a ação dos Estados no concerto das nações deve ser pautada em favor do desenvolvimento econômico, da busca da prosperidade com justiça social, do fortalecimento da segurança alimentar e do pleno funcionamento dos setores financeiros e de serviço. Esperamos que durante essa sessão o encarregado de negócios da Ucrânia possa nos trazer informações atualizadas sobre os últimos eventos sobre as negociações pela paz. Bom debate a todos. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Anatoly Tak, encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, pelo tempo que julgar necessário. Por favor, embaixador. Obrigado. Prezada presidente, senhora senadora Kátia Abreu, prezados senhores senadores, prezadas senhoras e senhores, é um privilégio de estar hoje presente e ter a possibilidade de uma
e dar as informações sobre os últimos acontecimentos na Ucrânia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à senhora Presidente pelo repúdio à violação dos direitos do direito internacional, à integridade territorial e à soberania da Ucrânia e pelos apelos ao cessar-fogo na Ucrânia. Esse apoio é muito importante para o nosso povo. Eu queria começar com as informações um pouco pessoais. Os meus avós participaram e sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Quando eu era mais novo e estava assustado por causa de alguns problemas, a minha avó sempre dizia: não é um problema. O principal é que não aconteça mais a guerra. E eu, novo, eu não entendia essas palavras. Eu simplesmente sorria e pensava: mas a guerra não vai acontecer, nunca mais. E essa frase, nunca mais, é o que o mundo ocidental disse quando está homenageando a vitória na Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, a Rússia adotou a vitória na Grande Guerra Patriótica, tendo uma própria história sobre esses acontecimentos na Europa, esquecendo de pacto de Molotov-Ribbentrop, e que começa só com a invasão da Alemanha nazista à Rússia. E com as celebrações que viraram muito populares na Rússia, eles às vezes dizem: podemos repetir. Há uma diferença. Nunca mais ou podemos repetir. A Ucrânia, sendo um país pacífico, nunca participou nem iniciou um conflito armado. Até que em 2014 chegou a guerra no território ucraniano, que foi começado primeiro com a ocupação ilegal da Península da Crimeia e posteriormente das regiões dos territórios das regiões de Donetsk e Lugansk. Por isso que a guerra já continua 8 anos. No entanto, o dia 24 de fevereiro, quando começou a invasão em massa, ele virou um ponto de divisão. Eu, pessoalmente, acho que muitos dos meus compatriotas percebem do mesmo jeito. Os 42 dias foi como uma eternidade que divide uma vida cotidiana normal e esses horrores de bombardeios dos hospitais, de morte dos civis, de bombardeios dos bairros residenciais. Por outro lado, esse tempo passa como um dia só. Talvez não seria um dia, mas como que um sono de horror. Cada dia acordando, temos a esperança que isso tudo foi um sono e vamos acordar outra vez em paz. Cada dia isso já é de todos nós que estamos aqui fora do país. Nós estamos ligando para os nossos familiares perguntando como que eles estão.
muitos dos nossos familiares seguem permanecendo na Ucrânia, nas cidades que sofrem de ataques do exército russo. É a primeira vez que no continente europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, acontece uma guerra em grande escala. Temos diferentes percepções sobre podemos ter as diferenças sobre o que foi provocado, mas temos que sempre entender e sempre lembrar que existe um pretexto e existe um objetivo. O pretexto de uma ameaça de OTAN à Rússia. Mas devemos lembrar que a Ucrânia se pronunciou a favor de integrar a OTAN em 2008. Mas, desde aquele tempo, nós não recebemos uma perspectiva de ingresso para esse bloco defensivo. Também o ingresso de todos os países foi voluntário. Ninguém foi obrigado de entrar na OTAN. Agora nós entendemos, nesse momento, quais foram as razões por que os países adotaram essa decisão. A invasão russa, ela tinha previsto de terminar em alguns dias, fazendo um blitzkrieg. Mas o exército ucraniano conseguiu parar o inimigo. A intenção real foi a invasão rápida, instalação de um governo leal à Rússia e retorno da Ucrânia à zona da influência da Rússia. Mas, como sabemos, a Rússia não conseguiu atingir os principais objetivos. As forças armadas ucranianas estão defendendo o nosso país. As forças armadas da Rússia estão sofrendo das perdas pesadas. Calculamos que até hoje, entre mortos e feridos, são quase 19 mil soldados russos. Após as derrotas e o fracasso do plano inicial, as forças armadas russas nesse momento estão fazendo uma reagrupação, reabastecimento e mobilização para as outras direções de possíveis ataques. Nesse período, na Rússia, vai acontecer uma mobilização dos recrutas. Calcula-se que vão se unir 134 mil pessoas. Além disso, a Rússia está realizando um recrutamento oculto, que pode chegar a uns 60 mil pessoas. Também temos a preocupação de que as tropas russas que ficam no território de Transnistria demonstraram a prontidão de entrar na ofensiva. Nas cidades tomadas pela Rússia, ninguém cumprimenta as tropas russas. Os cidadãos realizam as manifestações pacíficas contra os invasores. Na cidade de Kherson, houve uma tentativa de criar
outra falsa República Popular, mas ela foi rejeitada pela população civil e pelo governo local. Diante dessas perdas, o estado de moral dos soldados russos permanece baixo. Cada vez mais e mais soldados recusam a ir à guerra. Diante dos desafios logísticos, os soldados russos receberam a ordem de mudar para a autossuficiência, ou seja, eles foram autorizados a pilhar os moradores. Eles estão roubando dos civis, eles estão roubando dos comboios humanitários. O que eles não podem roubar, eles destroem. É isso que o governo russo chama de desmilitarização. Privar comida dos ucranianos. No Senado Federal há um projeto de uma decisão de reconhecimento de Holodomor, a hambruna oficial feita pela União Soviética na Ucrânia, que levou a vida de muitos milhões de ucranianos. Espero que o Senado vai aprovar essa decisão. Tendo medo das protestas em massa na Rússia, as autoridades russas estão introduzindo a censura na mídia, estão proibindo as redes sociais, estão introduzindo umas multas altas e penas de até 15 anos de prisão por falar a verdade sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Eles, para cobrir essas perdas, estão usando os crematórios móveis e as valas comuns. Eles estão tratando os seus próprios soldados como bucha de canhão. Não querem retirar os presos. Os familiares dos soldados russos presos já recebem as informações que eles foram mortos em combates ou desaparecidos. A Rússia tentou, procurou os pretextos falsos para justificar a guerra contra a Ucrânia. Várias autoridades russas acusaram a Ucrânia de produzir as armas químicas e biológicas. No entanto, essas acusações foram desmentidas pelo alto representante das Nações Unidas para assuntos de desarmamento. Já que o segundo maior exército do mundo não conseguiu nenhuma vitória estratégica na Ucrânia, as tropas invasoras mudaram para uma estratégia de terrorismo, bombardear os civis. Cada dia estão acontecendo os ataques como bairros residenciais das cidades ucranianas. Para mostrar a gravidade, eu vou só mencionar que dos quase 1.400 mísseis que foram lançados contra a Ucrânia, quase a metade foi contra os bairros residenciais. Também tem fato... De quantos mísseis? De 1.370. A metade foi em mísseis. Quase a metade, um pouco menos da metade contra os bairros residenciais.
há evidências de uso das armas, de uso de munições cluster contra as áreas densamente povoadas. Também os ataques com bombas de fósforo. O número das perdas civis é maior do que o número das perdas militares. Durante a retirada das suas tropas, as forças armadas russas estão minando os territórios que foram ocupados. Foram encontrados explosivos até nos brinquedos de crianças. Em março, a Rússia deportou forçosamente quase 2.400 crianças das regiões de Donetsk e Lugansk. Também tem evidências de deslocamento forçado para a Rússia dos cidadãos da Ucrânia. Só da cidade de Mariupol, calculamos que foram deportados forçosamente 45 mil habitantes. É deslocamento forçado e é uma violação do direito internacional humanitário e é crime contra a humanidade. De acordo com a Procuradoria-Geral da Ucrânia, nesse momento estão sendo investigados mais de 4.500 tem mais de 4.500 investigações por violação das leis e costumes da guerra. Caso que muito doloroso, foi depois que o que nós poderíamos observar depois da retirada das tropas russas das proximidades da cidade de Kiev, as cidades de Bucha e outras cidades. Foram encontrados 410 corpos dos civis mortos. Acredito que muitos viram essas imagens horríficas. Tem as crianças que não tinham idade, eu não estou seguro que tinham idade para ir à escola. São esses nazis que eles estão combatendo. Havia canil dos cais abandonados. Atiraram todos os cais. Que perigo eles constaram para a Rússia. Human Rights Watch envia seus representantes para essas regiões para juntar as evidências que depois vão ser apresentados nos tribunais internacionais. O Ministério das Relações da Ucrânia também apelou ao Tribunal Penal Internacional para enviar a sua missão para essas cidades e vilarejos libertados da região de Kiev para realizar a coleta das evidências. Mais de 40 países apoiaram a investigação do Tribunal Penal Internacional sobre esses crimes contra a humanidade. E nesse mesmo período, na Federação da Rússia, numa agência de propaganda estatal russa, RIA Novosti, publica um artigo onde chama a desucranização, propondo reprimir a identidade nacional dos ucranianos, até mesmo não querem deixar existir o nome da Ucrânia. De acordo com a UNESCO, mais de 53
locais históricos e os museus sofreram danos durante a invasão da Rússia. O Ministério da Cultura da Ucrânia criou um portal onde junta as informações sobre a destruição dos monumentos culturais e históricos da Ucrânia. Esses todos os materiais vão ser usados nos tribunais e vão apresentar o objetivo real de extermínio de uma nação, cultura, história e a identidade dos ucranianos. A situação humanitária continua a se deteriorar. Os ataques contra as áreas residenciais acontecem cada dia. Os alvos desses ataques são os jardins de infância, os estabelecimentos educacionais, os postos de combustíveis, os hospitais. Calculam-se que, nesse momento, já foram destruídos 6.800 edifícios residenciais. Isso não é só as casas particulares. Isso são os prédios de múltiplos andares. Segundo a agência, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, nesse momento, estima-se que 13 milhões dos ucranianos precisam da assistência humanitária. Essa situação provoca que a Ucrânia precisa de ajuda humanitária. Agradecemos ao governo do Brasil de enviar uma carga para a Ucrânia. Infelizmente, a situação continua agravando e nós apresentamos um novo pedido. Basicamente, são os alimentos e medicamentos que estamos pedindo. A situação mais crítica continua na cidade de Mariupol, onde diariamente estão lançados contra a cidade entre 50 e 100 bombas aéreas. A cidade fica quase inteira destruída e nela até agora permanecem por volta de 130.000 pessoas. Também um caso muito chamativo é um bombardeio do teatro de drama da cidade, que abrigava 1.300 pessoas. Em dois lados do teatro estava escrito crianças, para que o piloto, com letras grandes, para que o piloto possa ver que as pessoas estão abrigadas lá. No entanto, a bomba atingiu esse teatro. Não sabemos, não temos acesso aos dados de quantas pessoas morreram contra esse ataque. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 10,7 milhões das pessoas, quase 11 milhões das pessoas foram abrigadas de deixar as suas casas. 6,5 milhões viraram deslocados internos e 4 milhões, mais de 4 milhões das pessoas deixaram o país. As estimativas do governo ucraniano que todas as pessoas que foram obrigadas a sair das suas casas, o número de pessoas oscila entre 11 e 12 milhões de pessoas. Conscientemente de que não consegue vencer essa guerra, a Rússia também destrói deliberadamente a economia da Ucrânia.
De acordo com os nossos cálculos, com as nossas estimativas, que em um mês as perdas da guerra custavam 10 bilhões de dólares. As atividades econômicas caíram uns 30%. O bloqueio dos portos ucranianos pelos navios de guerra russos não permite a exportação da Ucrânia. De acordo com as estimativas, o PIB da Ucrânia caiu uns 35% em apenas um mês. Também as forças armadas russas estão atacando os equipamentos agrícolas para impedir as campanhas de semeadura. Devido à guerra, uns 30% das áreas semeadas estão indisponíveis. A Ucrânia está fazendo os esforços para incentivar os negócios e para que as indústrias continuem trabalhando. Já foram deslocadas muitas empresas para os territórios relativamente seguros. 60 indústrias já renovaram as suas atividades. O Parlamento adotou as leis que diminuiu significativamente a burocracia para os negócios. Também foi simplificado o sistema tributário. Foram garantidos os depósitos bancários. As autoridades ucranianas também começaram a preparar para a campanha de sementeira, prevendo o reembolso dos juros para as atividades relativas com agricultura. Acabar com essa guerra segue sendo o principal objetivo da Ucrânia. Foram realizadas 6 rodadas de negociações. Na última rodada, no dia 29 de março, a Ucrânia apresentou as propostas para as suas garantias de segurança, que prevêem um tratado internacional que garanta a segurança da Ucrânia e inclui os países do Conselho da Segurança da ONU e também alguns dos países vizinhos da Ucrânia. As garantias de segurança temporalmente não estão incluídas os territórios temporalmente ocupados das regiões de Donetsk, Lugansk e da República Autônoma da Crimeia. A questão das regiões de Donetsk e Lugansk estamos proponendo discutir durante a reunião dos presidentes, enquanto a questão da República Autônoma da Crimeia, a proposta é de umas negociações durante os próximos 15 anos, sem aplicar esforços de resolução militar da situação. Já estamos vendo que a Rússia está pronta para dar os passos à frente nessas negociações. No entanto, até um cessar-fogo e até uma desescalada da situação, não podemos falar sobre que conseguimos algum resultado. A Ucrânia continua insistindo na retirada das forças russas até os pontos de deslocamento no dia 23 de fevereiro desse ano.
as consequências dessa guerra vão sentir muitos países, vão sentir em diferentes continentes. A invasão russa está criando uma crise alimentar no Oriente Médio e no norte da África, que recebiam muitos produtos agrícolas ucranianos. Precisamos reforçar mais as sanções contra a Rússia, porque se a Rússia não for detida e não for punida agora, amanhã os outros possíveis agressores podem começar guerras em outras regiões do mundo. Eles devem entender que uma guerra não é um proveito. Ele só tem um preço alto e não leva nenhum benefício. Obrigado. Obrigada, senhor embaixador, por suas palavras, pelos esclarecimentos que faz aqui sobre essa terrível guerra. Eu gostaria de passar a palavra para o senador Espiridião Amin e depois para o senador Randolfo Rodrigues. Senhora presidente, em primeiro lugar eu quero cumprimentá-la e me regozijar porque eu tive o privilégio de apresentar o seu requerimento substituindo Vossa Excelência no dia 24 de março, se não me falha a memória, quando aprovamos o convite para a vinda do senhor Anatoly Tkach. Quero dizer que temos uma afinidade muito grande com os ucranianos, não apenas no Paraná, mas também em Santa Catarina, na nossa antiga colônia Lucena, hoje Itaiópolis, onde eu gosto muito de ir à missa, no rito ucraíno. Senadora Kátia, 17 vezes em cada missa, o rito ucraíno é o rito cristão católico oriental. Muito vermelho, muito dourado e muito incenso. Tudo isso é orientado pela eparquia de Prudentópolis, que fica no Paraná. E 17 vezes em cada missa é entoada a palavra Amém. Só que em ucraniano clássico, Amém se pronuncia Amin. E eu fico muito feliz na missa, porque escuto Amin cantado, não é nem pronunciado só. Sim, eu sou obrigado a apresentar as minhas confissões. Então, tenho grandes amigos com ascendência ucraniana. Ainda na semana passada, dirigi palavras muito sentidas ao meu amigo Miguel Prokopiak, que é um nome típico da Ucrânia. Tudo isso que o senhor descreveu sobre as consequências da guerra me calam muito fundo e eu já relatei hoje de manhã. A minha mãe foi refugiada no ventre da mãe dela, não tinha nascido ainda, de Vicenza para a Suíça, em 1915, quando o Império Austro-Húngaro atacou a Itália. Então, eu sou obrigado a me sensibilizar por todos os refugiados do mundo e por estes que nos chegam de maneira tão avassaladoramente midiática e presentemente. Quero lembrar a todos os que estão aqui participando, senador Nelsinho, o senhor sabe quantos refugiados existem no mundo? Segundo o censo de 2020, quer dizer, sem contar com os 4 milhões, 82 milhões e 400 mil. Da Síria, são 6 milhões e 700. Da Venezuela, são 4 milhões. Para não falar de coisas tão distantes. Então, 82 milhões e 400 saíram do seu país, sem contar os colombianos, que em número de 8 milhões se deslocaram dentro da Colômbia. Isso são dados da Agência da ONU para Assistência a Refugiados. E os dados são de junho
de 2021. Então, está mais do que provado que a guerra é uma insensatez. O primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º tiro são insensatos. O difícil tem sido impedir e parar. E a senadora Cátia Abreu ouviu, como eu ouvi, a resposta do embaixador da Rússia ontem aqui. Ouvimos hoje o nosso ministro. Eu queria dizer que passei para o seu WhatsApp, senadora. Há 50 anos, exatamente no dia 8 de junho de 1972, foi fotografada a senhora, na época uma criança, Kim Phuc Phao Thi, a garota da bomba do Vietnã. Lembra da história? Uma bomba incendiária, napalm, made in United States of America, foi lançada sobre o templo onde estava refugiada a família dela. Ela mora em Nova York. Publicou um livro, A Garota da Foto. Ela simbolizou a guerra do Vietnã. É fácil, é só bater no Google, A Garota da Foto. Então, é a visão de uma das crianças atingidas por bombas incendiárias, o outro gás amarelo que gás desfolhante, como o Vietnã tinha uma floresta amazônica, né? Tinha que desfolhar para poder enxergar o inimigo. Gás desfolhante. Ou seja, tinha que matar a árvore para poder pegar o sujeito lá embaixo. A guerra é uma sucessão de maldades. Ninguém faz arma para fazer o bem. Brincar. Então, e usa para matar, e muitas vezes nem para matar. Se usa calibre baixo para produzir um ferido, porque aí tem que mobilizar a equipe de socorro. Todas essas crueldades são boladas com o espírito da guerra. E quero dizer que a minha solidariedade é total às pessoas que estão engrossando essa multidão de refugiados. E a Marcha da Insensatez, que é um livro muito interessante de ler, prossegue. Barbara Tuchman é a autora desse livro. A Marcha da Insensatez é como começou a Primeira Guerra Mundial, vai embora. E todas as outras sempre começaram com um motivo. E todas elas se desdobram. No fim, o sujeito fica brigando por causa da própria consequência. Por isso, quanto mais durar, pior. E concluo dizendo que eu subscrevo tudo o que o Itamaraty tem dito, falado e votado. Porque essa é a expressão. Eu não tenho nada a retificar no que o Brasil tem tomado como atitudes públicas, oficiais, no foro adequado. O foro adequado é a ONU. Hoje, pela manhã, ainda rememoramos o acordo de Minsk, que é de 2015, eu acredito, 2014, 2015. Setembro de 14. Deveria, hein? Setembro, né, de 14. 2014, 2015. Setembro. Ele deveria ter sido detalhado para que ficasse pacificado o seu entendimento. Quando as partes não tinham o mesmo mapa. O mapa é diferente de um e de outro. Então, o diabo mora nos detalhes, não mora na cobertura. É no detalhe que mora. E um pouco dessa tragédia se deve ao descuido de não tornar precisas as duas resoluções da ONU subsequentes à questão mais recente da Crimeia. A mais conhecida é a Guerra da Crimeia, que é de 1850, europeias, França e Inglaterra, versus
Rússia. E concluo para dizer o seguinte: eu acho que o Brasil sempre será um colaborador e absolutamente coerente com a nossa posição histórica. Nós queremos fortalecer a ONU. E eu me congratulo com o discurso do presidente Zelensky, né? De ontem, perante o Conselho de Segurança da ONU. Vocês querem acabar com a ONU? Ou querem habilitar a ONU? Se quiserem acabar, mantenham este Conselho de Segurança, onde um veto acaba com qualquer decisão. Isso vem ao encontro do que o Brasil tem dito. Parabéns para a nossa diplomacia, que tem dito que com o Conselho de Segurança, onde os 5 fundadores, cada um deles tem poder de veto, é natural que cresçam mecanismos paralelos. E aí eu quero me justificar porque que eu me insurgi contra a sua expressão, peço desculpa por ter feito, talvez, um impulso. A OTAN não é um organismo defensivo. A OTAN é um entulho da guerra para fazer guerra. Não é para defender. É para atacar. É para ameaçar. E ela usa os outros países. A OTAN não tem sede na Bélgica. Nós sabemos onde é que ela tem sede. Tem sede na indústria armamentista dos maiores países do mundo. Então, eu quero deixar aqui a minha opinião. Não é julgamento, é opinião. Enquanto nós prestigiarmos e vemos o mundo, enxergarmos o mundo prestigiar a OTAN em desprestígio da ONU, é isso que está acontecendo. A ONU não tem poder de retaliação, nem poder dissuasório. A OTAN tem. Quanto mais OTAN, menos ONU. É isso que nós temos vivido. E estamos, lamentavelmente, colecionando intervenções militares, algumas disfarçadas, né, com nomes, né, especiais, como está acontecendo agora. É uma operação especial. Olha bem que sutileza. São sutilezas para disfarçar. E o que é pior de tudo, sem poder acudir com eficiência e assistindo a aumentar o número de refugiados, de crianças, de mulheres, de negócios, com efeitos colaterais devastadores, como o senhor mesmo frisou. É só ver a nossa fragilidade. Nós não podemos comprar ureia do Irã, não podemos comprar fertilizante da Bielorrússia, não podemos comprar fertilizante da própria Rússia, não podemos comprar trigo da Ucrânia, só para dar alguns exemplos dos efeitos colaterais de nós todos, que podemos ser solidários, mas também estamos apanhando. Então, eu queria repetir que haja um grande esforço para fazer cessar. E eu espero que a ONU possa mediar o pós-guerra da maneira mais solidária e com a nossa solidariedade possível. Obrigada, senador. Abriu a votação. O senhor vota e eu vou votar. Senador Randolph, com a palavra. Presidente Cátia, meus cumprimentos, ao mesmo tempo que cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa desses debates que estamos travando. Ontem aqui esteve o senhor embaixador russo, o nosso chefe da diplomacia também por aqui passou, e eu queria aproveitar para externar meus cumprimentos ao embaixador Anatoly e nossa solidariedade ao povo ucraniano. Em primeiro lugar, partindo de onde o senador Amin deixou, acho que tem, presidente, uma lógica política das nossas Nações Unidas não existente mais
sobre a constituição, inclusive, do seu próprio Conselho de Segurança. A concepção do Conselho de Segurança da ONU de uma instituição, é a instituição com poder de veto daquelas nações vitoriosas da Segunda Guerra. Por isso, essa composição, Estados Unidos, a Rússia, França e Inglaterra e China. Só que esse status, a geopolítica global da Segunda Guerra, me parece que já foi superada. Por isso que eu concordo com o que o senador Amin aqui colocou, e fazer também as palavras de um escritor americano, Noam Chomsky, me parece um pouco anacrônico a existência até da própria OTAN após o fim do conflito Ocidente, Leste-Oeste, do fim do conflito, o fim da Guerra Fria. A OTAN surgiu a partir do advento de um conflito global pós-Segunda Guerra. Esse conflito global era a circunstância da Guerra Fria, em que colocava duas superpotências e uma superpotência para se articular militar e belicamente, os Estados Unidos, junto com o bloco europeu, constituíam uma aliança militar, a Organização do Tratado Atlântico Norte. Em contrapartida, o bloco soviético constituiu uma outra aliança militar, o Pacto de Varsóvia. Com o fim da União Soviética, em 1991, há uma pergunta elementar, e obviamente com o fim do Pacto de Varsóvia, há uma pergunta elementar a ser feita. Para que a existência do bloco militar do Ocidente? Então, tem duas coisas que me parecem discrepantes e anacrônicas na geopolítica global. Primeiro, a constituição do Conselho de Segurança como ele existe. Nações vitoriosas da Segunda Guerra. A Segunda Guerra é uma memória distante. Embora seja presente um modelo de neofascismo, uma onda neofascista existente, inclusive movimentos que levaram ao conflito global de 1939 até 1945, embora nós temos no mundo a ascendência disso, não é com o mesmo perfil dos anos 1930 e dos anos 1940. A Segunda Guerra já era uma geopolítica superada pela própria Guerra Fria, superada depois pelo pós-Guerra Fria e superada agora pela nova geopolítica que está sendo implementada pela Rússia. Então, dito isso, e externando o acordo, não há sentido de ter a Organização das Nações Unidas um formato de Conselho de Segurança nos moldes das nações vencedoras da Segunda Guerra. Não há sentido mais a existência de uma organização de tratado militar, de tratado bélico-militar, baseada em uma lógica de Guerra Fria que não existia. Nós temos uma nova dinâmica, uma nova geopolítica. Dito isso, e aí acreditando, se é fato que a Rússia utilizou o expansionismo da OTAN, o avanço da OTAN sobre suas fronteiras, como um dos argumentos para essa invasão, tem que se deixar bem claro o que se trata esta agressão russa. Essa agressão russa fere a Carta das Nações Unidas, fere o direito internacional, e muito bem disse ontem o presidente Vladimir Zelensky, em palavras, se não me engano, ao Conselho de Direitos Humanos, à Assembleia das Nações Unidas, muito bem ele disse em afirmar que as Nações Unidas, diante dos graves fatos de violação dos direitos humanos, diante da tragédia de Bucha, diante de tudo isso, as Nações Unidas têm que decidir se vão continuar existindo ou se vão caminhar para o fracasso que sua antecessora histórica teve. A Liga das Nações fracassou porque foi incapaz de resolver o conflito de 1939 e 1945, o conflito bélico mundial de 1939 e 1945. Esta provocação, acho que é uma provocação que tem que ser refletida, porque tem que ser dito com todas as letras da palavra o que significa este ato por parte da República Russa. É um ato de agressão que fere o direito internacional e agora que fere o direito humanitário.
Acho muito pouco provável que tanto Rússia quanto Vladimir Putin sejam responsabilizados pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Não porque não o cometeram, porque as cenas que nós temos visto diariamente são provas indeléveis de que os crimes de lesa humana, de que o senhor Vladimir Putin se equipara aos piores criminosos de guerra da história. O senhor Vladimir Putin está no mesmo patamar, no mesmo altar do genocida sérvio da Guerra dos Balcãs, está no mesmo patamar dos presidentes africanos que cometeram crimes, está no mesmo patamar. Como a Rússia não está sob a égide do Tribunal Penal Internacional, impune ele passará se não ocorrer um levante do povo russo. Se não ocorrer um levante do povo russo, que é a única alternativa. Então, em relação a isso, e aí eu quero, ao mesmo tempo que eu parabenizo a nossa diplomacia pelas posições que tem assumido no âmbito das Nações Unidas, por outro lado, eu critico as posições do presidente da República, do nosso presidente da República, do presidente brasileiro, que é reticente em colocar os termos que devem ser colocados. A nossa política internacional, presidente, senador Nelsinho, a nossa política internacional ela é pautada por alguns princípios básicos. Respeito aos direitos humanos, independência, autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos. No caso russo-ucraniano, ocorreu ou não? Está claro que a autodeterminação dos povos foi ofendida. Independência nacional, no caso ucraniano, claramente foi ofendida. Por fim, respeito aos direitos humanos. As cenas de Bucha e outras que o embaixador diz aqui que existem de outras cidades ucranianas, per si, revelam que foram aviltadas, ofendidas por inteiro. Então, não há justificativa razoável para a agressão russa. Não há justificativa, não há parâmetro. O Brasil pode continuar com suas relações, pode continuar a estabelecer as relações que estabelece com a Rússia. Acho que tinha que ter uma medida. Acho que, no mínimo, o governo brasileiro, em respeito ao que diz o artigo 3º da Constituição, no mínimo, deveria, a partir das cenas de Bucha, chamar o embaixador russo no Brasil para explicações. No mínimo. Sei que o Brasil, paralelo a isso, tem que manter as relações que tem. Agora, o nosso país, da mesma forma, conforme no artigo 3º, tem que ter uma posição clara que não pode ficar somente para a nossa diplomacia e não pode ficar somente isolada a partir dos discursos do nosso embaixador na ONU. Tem que ter uma posição clara de condenar o que está acontecendo. Sob pena de, se acontecer em outra circunstância, nós perdemos a moral e a condição de fazer a condenação. Isso eu falo em relação à Ucrânia, isso eu falo em relação a qualquer lugar do mundo. É algo lamentável, presidente, falo isso para concluir, é algo lamentável e triste, porque a Segunda Guerra Mundial seria impossível ela ter concluído, e seria impossível a vitória sobre o nazifascismo se não tivesse tido uma congregação de esforços do Ocidente, mas também com o apoio decisivo da União Soviética. E eu sei que, naquela oportunidade, o apoio decisivo da União Soviética contou com o sacrifício de muitos soldados ucranianos. Então, não teria tido triunfo sobre o nazismo, sobre o totalitarismo. É lamentável, eu digo que é lamentável, porque a União Soviética, de russos e ucranianos que combateram juntos pela liberdade no planeta, que as cenas lamentáveis da Segunda Guerra, perpetradas por soldados nazistas pela Europa, hoje, lamentavelmente, estejam sendo implementadas por soldados russos contra os ucranianos. Não pode restar, e eu quero aqui externar para o senhor, embaixador, posição diferente da parte de qualquer democrata, da parte de qualquer cidadão brasileiro, da parte de qualquer pessoa que tem empatia, nesse instante, senão apresentar solidariedade ao povo ucraniano, abraçar o povo ucraniano, receber os ucranianos e condenar o genocídio, não há outra palavra, que está sendo cometido pelo governo russo. Pelo governo russo. É importante separar o governo russo, que é uma ditadura do seu povo. E eu ainda tenho esperança que o povo russo
saberá, em algum momento da história, dar a resposta necessária às ações genocidas, ditatoriais que lá têm sido implementadas. Então, só para externar aqui meu abraço e minha solidariedade, e esperar e rogar que um dia o Brasil possa, o nosso governo possa agir com a mesma coerência da nossa diplomacia. Obrigada, senador Randolfo Rodrigues. Eu passo a palavra para o senador Nelsinho Trade. Presidente Cátia Abreu, colegas Randolfo, Esperidião Amin, eu vou fazer apenas uma pergunta, deixando para ouvir as considerações do excelentíssimo senhor Anatoly Kati, encarregado de negócios da Ucrânia. Na visão de Vossa Excelência, quais os reais motivos que motivaram o início desse confronto bélico? Eu vou complementar, pedindo permissão ao senador. Eu acho a pergunta muito apropriada, embora seja óbvia. Mas, se você compreender 2014 até agora, quando foi a invasão da Crimeia, sempre ficou no ar uma animosidade depois de 2014, Ucrânia e Rússia. E 2014 para cá, são quantos anos? 8 anos, certo? Nesses 8 anos, o que aconteceu? O que agravou mais? O que deixou de ser feito? Que tipo de provocação surgiu nesse período? Uma análise bem transparente desses 8 anos depois de 2014. Apenas uma consideração, presidente Cátia. Essa pergunta eu fiz ontem para o embaixador da Rússia. E a resposta pode ser óbvia, mas ela deve ser divergente, porque senão não teria conflito. Por isso que eu quero ouvir a resposta da parte da Ucrânia, a mesma que eu ouvi da parte, a mesma pergunta que eu fiz da parte da Rússia. A resposta, eu não sei o que aconteceu nesses 8 anos para agravar a situação. A Ucrânia não entrou na OTAN. A Ucrânia não tem a perspectiva de entrada na OTAN. A Ucrânia não está prevista de colocação de nenhumas tropas estrangeiras na Ucrânia. A Ucrânia sempre foi a favor de uma solução pacífica e diplomática de todas as controvérsias. E estávamos negociando sobre os territórios temporalmente ocupados das regiões Donetsk, Lugansk, da Crimeia. Em nenhum momento a Ucrânia tinha uma tentativa de resolução militar desses problemas. Só um minutinho. Mas nós esquecemos de comentar, na pergunta do senador Nelsinho, 2014 foi feito o Acordo de Minsk. Sim. Então, nesses 8 anos, o descumprimento desse tratado por ambos é que pode ter aflorado todo esse, levado a essa guerra. O que no Tratado de Minsk foi descumprido? Na verdade, sim, na verdade, dos acordos do Minsk, nós tivemos muitas divergências com a parte russa, que insistia que primeiro devemos realizar as eleições nesses territórios. A parte ucraniana sempre dizia que antes das eleições nós temos que retirar as forças estrangeiras, possivelmente usar as forças pacificadoras da ONU, de qualquer um. E só depois da retirada, para que não aconteça umas novas eleições sob canhões das armas, simplesmente nessas condições que podemos realizar as eleições nesses territórios. Também
havia muitos outros de discordâncias, mas esse é o ponto principal que eu acho que no qual nós não conseguimos de chegar a um acordo principal. Sim, prezado senador Espiridião, prezado senador Rodolfo, agradeço muito a sua solidariedade como povo ucraniano. Nós sentimos muito apoio do povo brasileiro. Muitas pessoas estão cada dia oferecendo para ajudar a Ucrânia, tanto acolhendo os eventuais refugiados como mandando uma ajuda humanitária para a Ucrânia. Também eu queria só permitir algumas menções, que também sabemos que em 1992 também foi criado outro mecanismo, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva na Europa Oriental, que a Rússia também fez está fazendo parte desse acordo, que então não é possível dizer que depois do Pacto de Varsóvia não havia mais de outro lado uma organização de segurança coletiva. Sim, nós durante esses anos nós nunca fomos aprovados para a adesão à OTAN, mas essa direção sempre foi muito importante para a Ucrânia, porque existia reformas na Ucrânia. Eu vou mencionar a aprovação de ingresso na OTAN, para que os senhores entenderem a dinâmica. É que, segundo um estudo da opinião pública, até o 2014, 15% da população ucraniana apoiava o ingresso à OTAN. Em 2014, depois da primeira agressão contra a Ucrânia, esses 15 viraram 45. Agora, esses 45 viraram 76%. 76% dos ucranianos estão aprovando um eventual ingresso à OTAN. E sim, eu simplesmente queria acrescentar uma frase mais do nosso presidente, do discurso do nosso presidente. Sim, ele também disse que o direito de voto virou o direito de matar. Obrigado. E cidadania tem algum? Obrigada, embaixador. Nós temos participação do E-Cidadania, da Franciana Gurgel, do Ceará, que comenta: tenho a impressão de que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está sendo usada como treinamento bélico por alguns. Marcos Vinícius da Silva Ramos Torres, do Rio de Janeiro: em tempos de fake news tão banalizadas, como evitar que a propagação de informações falsas atrapalhe o registro dos fatos na história? Emanuele Curic Alberini, do Paraná: nós temos 400 pessoas online assistindo, acompanhando a nossa audiência. Quem vai pagar
para reconstruir os danos infligidos à infraestrutura da Ucrânia, quanto mais o custo humano, além do custo humano. Nós conversávamos agora há pouco ali na antessala exatamente sobre o cálculo, o custo desses gastos. Eles já têm hoje esses custos, o embaixador poderá responder. Bom, essa é a participação do E-Cidadania e eu vou aproveitar e fazer aqui algumas perguntas a Vossa Excelência também no mesma direção. Senhora presidente, Pois não? me inscrever só para um... Com certeza, senador Esperidião. Pode ser? Claro. Eu só queria dizer para o nosso querido senador Randolfo Rodrigues, que como eu é solidário, que um pouco de história não nos fará mal. Nós somos solidários com todos aqueles que sofrem, inclusive no Brasil. Mas não custa dizer que o maior massacre perpetrado contra os ucranianos na sua história foi entre 29 e 32, 33. Quando A Grande Fome. a Grande Fome, a Fome Vermelha, como se chamou, que para ter trigo para exportar, estou falando trigo como sendo um dos elementos, para exportar, o chefe do governo comunista soviético, Joseph Stalin, nascido na Geórgia, deliberadamente, como política pública. Não foi uma coisa de inadvertência, faltou comida, não. Tomou a comida na coletivização e gerou 3 a 5 milhões de mortos por fome. Vou repetir, 3 a 5 milhões de ucranianos morreram de fome. É um povo sofrido. E também teve seus momentos de glória sob o regime comunista. Eu era garoto de 12, 13 anos de idade, quando vi na televisão, que não existia ainda, era mais fotografia e filme, Nikita Khrushchev, ucraniano, primeiro-ministro da União Soviética, batendo com o sapato nos balcões da ONU, celebrando a derrubada do U-2, que hoje é nome de banda, né? E tendo como prisioneiro não um militar americano, mas um agente da CIA, Gary Powers, que recusou a ordem de se suicidar, seja por pistola, seja por cianureto, e contou tudo. Contou que ele era realmente espião. E, contrariando a expectativa dos americanos, que eram seus patrões, era possível abater o seu U-2, que era mais parecido com um planador do que com um avião a jato. Eu que sou brevetado em planador, quero dizer que o Grob Twin 103 tem as asas assim muito parecidas com o do U-2. A 22 mil metros de altitude, pelo menos, talvez um pouco mais. O SAM-3 foi lá e encontrou, abateu o avião, o piloto não consumou o ato e relatou que a espionagem estava sendo feita. Isso foi, tanto é que o avião depois foi substituído por outros modelos. Mas então é muito difícil você se posicionar sem ter o alcance, né, dessa tragédia que não precisava acontecer. Faço minhas as palavras da senadora Cátia Abreu e do ministro hoje de manhã. Eu acho que houve um vacilo. Não foi essa palavra que ele usou, senador, mas foi algo parecido. Nós não percebemos que era importante detalhar o acordo. Tanto é que há uma controvérsia de interpretação, não só do mapa, mas do teor
do cronograma subsequente ao acordo Que do não Minsk. justifica Não. a agressão, o que Não justifica, mas como disse a própria pergunta da senadora, olha, parece que houve um vacilo, não digo das partes, mas da ONU, que regulou o acordo, mas não o regulou naquilo que eu digo. Como, né, o diabo não mora na cobertura, mora nos detalhes. Só para concluir. Presidente, só para completar o dado histórico do, assim, aí vai a parte aqui o diálogo entre historiadores, né? Então, só para completar o dado histórico, os ucranianos foram ali do período stalinista objeto de uma experiência de laboratório stalinista, né? de uma experiência sociológica, de uma implementação de uma política stalinista de forçar a implementação das fazendas coletivas, da coletivização, e que resultou na tragédia que os ucranianos viveram. E como a história é um carro alegre, que atropela indiferente quem a negue, né? Depois é Nikita Khrushchev, que faz exatamente a remissão histórica e denuncia os crimes do stalinismo, principalmente esses crimes aí cometidos, concede a península da Crimeia à Ucrânia, né, naquele período, e o Khrushchev, ucraniano como é. Né? Presidente da República com um congresso mais complacente, o senhor entregaria o Amazonas para o Amapá. Eu acho que a gente pode começar a debater isso daí, né? Transformar o grande Amapá, toda a região amazônica. Eu gostaria ainda de fazer uma timeline aqui, Randolph, só um minutinho. Uma timeline não para justificar, mas para entender, compreender. Em 91 foi o fim da União Soviética, certo? 99 já foi incluído na OTAN, Polônia, Hungria e República Tcheca. Em 2004, em 2004, foi incluído na OTAN Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia, países da antiga União Soviética. Então, foram sendo capturados à borda da Rússia. Diante desses ataques da OTAN, ataques estratégicos da OTAN em cima das divisas da Rússia, especulativos, veio a invasão da Crimeia pela Rússia, já numa atitude defensiva. Depois disso, incluíram ainda na OTAN Montenegro e Macedônia, certo? Então, se você pegar o mapa, eu não quero... o cerco. Não tem justificativa para o que fizeram com a Ucrânia, tá? Vamos deixar isso aqui muito claro. Invasão, guerra, morte, criminalizado total, não se discute. Agora, a minha avó, falecida há muitos anos, ela dizia, minha avó Luizinha, eu gostaria de falar o nome para ninguém achar que eu inventei, ela dizia que tem gente que dá o tapa e esconde a mão. Fulano dá o tapa e esconde a mão, provoca e depois se esconde, certo? Então, olha lá no mapa o que fizeram. Olha o avanço da OTAN instigando onça com vara curta. Será que isso aí ia querer? Isso aí ia querer paz? Isso aí ia querer paz? Vamos falar a verdade. Isso aí não é instigar a paz. Isso é defensivo ou isso é ofensivo? Isso é ofensivo. Agora, não justifica. Nós dissemos aqui hoje, de manhã e ontem, a Rússia perdeu todo o argumento quando deu o primeiro tiro. Perdeu toda a argumentação. Então, o temor do último foco amarelo, a Ucrânia, de também entrar na OTAN, é a pressão última, Randolph. Certo? E a Ucrânia, hoje, é bucha de canhão desses que invadiram, deram o tapa e esconderam a mão. Certo? Agora, eles estão tendo a consequência. Destruição, mortes, tudo com muita oferta ruim. De arma. E muita oferta de armas. Muita oferta de armas. Então, eu já disse também ontem, as fábricas, os fabricantes, que a gente sabe muito bem onde moram, estão tudo felizes com essa guerra. Agora, nós, a grande maioria da população do mundo, nós somos contra. Não tem ninguém que pode ser a favor disso. Então, fora isso, eu acho que essa cronologia aqui não é que explica,
demonstra a cabeça de quem reage. Às vezes você me dá um tapa, eu posso reagir lhe dando outro tapa. Às vezes ele vai reagir chorando, o outro vai reagir lhe pedindo perdão. Então, quando você dá o tapa e esconde a mão, você tem doido de tudo quanto é jeito do outro lado. Doido que vai te dar um beijo, doido que vai te dar um tapa, doido que vai te dar um soco, doido que vai embora. Maneira de dizer o doido. Cada um tem uma reação. Então, você não instiga a reação de quem você tem as impressões muito claras do que são capazes de fazer. Então fica o outro lá longe rindo, os daqui sofrendo, certo? E maluquice do outro lado. Então, eu acho que tem justificativa, assim, para muita coisa. Agora, com relação ao trigo, que estava dizendo agora o Espiridião, veja bem o desastre que isso aqui pode representar. Hoje, tem 690 milhões de pessoas que dormem com fome no mundo, certo? Em 22 anos, era 300 milhões a mais. Nós conseguimos reduzir isso aqui. Isso deveria ser o foco da civilização. 300 até finalizar mais. Então, em 40 anos, nós acabaríamos com todo mundo que dorme com fome. Esse que seria o foco de uma civilização. Então, você pretender ser uma potência tecnológica, uma potência econômica, não tem nada mais lindo do que isso. Mas as pessoas não se conformam só com isso. Querem ser potência militar, para desviar o nosso foco, que deveria ser a fome e a desigualdade. Então vamos para o nosso Brasil. Outra coisa importante que tem que se registrar. A Ucrânia, quando era União Soviética, era o grande complexo russo industrial militar. Está lá dentro da Ucrânia. Então, imagine na cabeça de quem está lá do lado, olhando o que ficou do outro lado, sendo engolido, podendo ser engolido pela OTAN, convencido pela OTAN. Primeiro, os ucranianos eram contra, 15%, depois 40% já é a favor, 75% já é a favor. Será que não era esse o foco e o objetivo? De convencer 75% da Ucrânia a entrar na OTAN? Conseguiram, venceram. Que a população quer entrar na OTAN agora. Agora, a que preço? A que custo que esse povo está pagando? E nós, a civilização, um exemplo péssimo para o mundo desse. Então, agora é o seguinte, veja bem, o Brasil é o quarto maior importador, consumidor de fertilizantes do mundo. Só fica atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos. Os estudos demonstram que se nós tivermos uma escassez de fertilizantes, nós vamos reduzir a produção de alimentos em 50%, segundo a FAO. A Rússia e a Ucrânia são os maiores produtores de fertilizantes do mundo. A gente tem que ir fazendo as costuras, enxergando, porque não pode ser pura e claramente um fato sendo avaliado. O que está contornando tudo isso? Eu tenho um amigo que fala, Kátia, quando você vê um negócio grande demais, pode ir por trás que tem dinheiro escondido. Pode ir por trás. Coisa sem lógica, monstruosa, tem dinheiro por trás. Interesses muito fortes. O Brasil importa 85% do seu fertilizante. Isso é uma incompetência nossa. Falta de estratégia, falta de planejamento, falta de responsabilidade da elite política brasileira, que eu me incluo, de nós não sermos autossuficientes em produção de fertilizantes. Sendo que 23% vem de lá da Rússia. Trigo, a outra irresponsabilidade brasileira. Não, nós acabamos com a crise brasileira. Você foi ministra, você foi presidente do CNA. Lutas e lutas, porque trigo é um dos produtos mais sensíveis da agricultura no mundo. Você não pode olhar para o trigo que ele morre, certo? Você tem que olhar com ele de jeito, porque senão ele perde. Existe pesquisa quase que zero. Então, por que nós deixamos o Brasil, 200 milhões de habitantes, com esse mundo de terra agricultável, não ter trigo? Isso é incompetência total e absoluta. A Embrapa agora está, às duras penas, contando um dinheirinho e fazendo pesquisa de trigo no Cerrado. Vai ser a grande segunda revolução tropical do planeta. É produzir trigo no Cerrado, que era inadmissível. Apenas Rio Grande do Sul e Paraná, Santa Catarina, que eram capazes de tanto. O trigo do Paraná evoluiu do ponto de vista genético, do Rio Grande do Sul nem tanto,
ainda há resistências com as mudanças, estão reduzindo a produção. E nós fizemos o que em todo esse período? Absolutamente nada. A agricultura do Brasil brota, ela brota, ela brota. Ela brota pela vontade dos produtores e que tem um plano safra, graças a Deus, mas não existe um plano estratégico. Agora é milho, agora é trigo, agora é isso, mais dinheiro para vocês plantar trigo com juro zero, certo? Então, isso que é estratégia. É assim que o mundo desenvolvido faz. Não é que ele obriga você a plantar trigo, ele te dá vantagens para você plantar trigo e correr o risco, porque trigo é altamente risco. É exatamente, cobrir o seguro, 100% seguro. Não, foram tratando o trigo como se fosse soja, foram tratando o trigo como se fosse boi gordo, e não é. Então, nós pecamos durante toda essa estratégia da década de 70 para cá, foi não ter evoluído na produção própria de fertilizantes e não ter ainda desenvolvido o trigo por preguiça de pensar, que a Embrapa já está lá fazendo, com dinheirinho, que não tem dinheiro para fazer. E eu louvo a Embrapa por isso. Então, o trigo já subiu na Bolsa de Chicago, peguei agora há pouco, 50% o preço. A Rússia e a Ucrânia são os maiores exportadores de trigo do mundo, só. 33% do trigo consumido no mundo vem da Rússia e da Ucrânia. Será que isso é pouco? Isso é muita coisa. Então, é muita coisa em jogo por trás de toda essa guerra. E eu vejo a fragilidade do menos... que está sendo usado, como disse agora há pouco alguém no E-Cidadania, a Ucrânia sendo a bucha de canhão dessa guerra. Então, não tem inocente aqui, não tem santo em lugar nenhum. Santo aqui é só a Ucrânia, que está lá no meio, sendo exprimida desde que dissolveu a União Soviética. A Ucrânia ficou ali entre Europa e Rússia, sua influência, quer dizer, não existiu nenhuma reestruturação funcional, filosófica, de desenvolvimento. É um país que cresceu sozinho, mas com essas duas influências, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, né? Tendo que fazer escolhas todos os dias de que lado fica. E ela não tem nada com isso, a Ucrânia quer só ser ela, só quer ser a Ucrânia. Então, pode fazer as suas considerações finais, senhor embaixador, e eu lhe agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Gostaria que o senhor pudesse fazer as suas considerações finais, sendo muito objetivo. O que o Brasil ainda, o governo brasileiro, nós brasileiros podemos fazer para ajudar e apoiar a Ucrânia nesse momento tão difícil, além da ajuda humanitária, claro. O que o senhor acha que o Brasil, com a sua excelência na diplomacia, um país pacífico, que já participou de tantas negociações pelo mundo afora, junto com outros países como a Turquia, talvez, não sei, outros países que pudessem ajudar nesse conflito? O que o senhor tem para dizer e despedir suas considerações finais? Senhora Presidente, obrigado. Eu devo fazer uma observação. É que no mapa da Ucrânia mostrado aqui na tela, não foi considerado que a Península da Crimeia é uma parte da Ucrânia. Isso é... Mas eu disse, 2014... a Rússia tomou. Mas o Brasil não reconheceu. Não reconheceu o mundo, não reconheceu o Brasil. Por isso, não é correto de apresentar um mapa como marcando a península. Embaixador, eu lhe peço desculpas, mas ali nós pegamos na internet aqui. Sim, eu te confesso que pegamos agora na internet de última hora sem nenhum planejamento. Claro. Não, Gilene, ele está reclamando que lá está pintado de vermelho, de rubro, e para eles o mundo não reconheceu que esse pedaço, a Crimeia, que foi invadida pela Rússia, seja ainda considerada russo. Para eles o mundo considera ali ainda a Ucrânia, da cor amarela. Sim. Mas eu repito, pegamos na internet ali no Google, rapidamente, só para ilustrar. Senhora Presidente... Pontáfia? Moldávia, ok.
a Ucrânia, de verdade, desde a sua independência, decidiu de ser um país pacífico. Como sabem todos, nós recusamos do terceiro maior potencial nuclear do mundo. E não participamos em nenhuma guerra. No entanto, e sempre vimos como as possíveis, como o único caminho possível de resolução de todas as controvérsias é a diplomacia. A estratégia que a Ucrânia, junto com seus parceiros internacionais, adotou antes da invasão em massa foi as negociações. Primeiro ponto são as negociações. Ucrânia e seus parceiros estavam negociando com a Rússia de uma desescalada da situação. Por outro lado, claro, nós estávamos nos preparando para proteger e estávamos preparando as nossas forças armadas. E o terceiro elemento foram as sanções econômicas. Essas sanções que visam a dissuadir uma invasão e depois visam a dissuadir uma continuação dessa guerra, como um mecanismo para mostrar à Rússia que uma guerra vai custar muito desde o ponto de vista econômico, desde o ponto de vista militar, humano. Nesse momento, nós cada dia, os nossos grupos de trabalho continuam as negociações. Sim, ainda tem um longo caminho para percorrer até que estabeleça a paz. Mas estamos a favor, o nosso maior esforço é a solução do conflito. Nós apelamos a todos os nossos parceiros de aplicar as medidas possíveis para dissuadir e para incentivar a Rússia a terminar essa agressão, a terminar essa guerra. Sobre as perguntas que chegaram para a senhora, eu posso comentar? Sim, nesse momento nós estamos vendo que a Rússia está experimentando as armas novas, está testando na Ucrânia as armas novas. Por isso que, se é de verdade, serve como essa preparação das suas forças armadas. Também um ponto muito importante é a desinformação. A desinformação existe e a desinformação na Rússia é muito forte. Lá, como eu já comentei, estão proibidas as redes sociais, os Facebook, o Instagram, estão proibidos. As mídias estão sob controle do Estado. Tem a censura. Mas como um cidadão pode se proteger? É só conferir como as fontes de confiança. Não acreditar em uma fonte só. E a terceira pergunta é sobre quem vai reconstruir. Já muitos países e muitos parceiros ucranianos se expressaram a favor de ajudar com a reconstrução do país. No entanto, também uma parte vai ser reconstruída com
retribuições da Rússia, como os fundos da Rússia, quem iniciou essa guerra e quem provocou esses danos. Infelizmente, as vidas humanas não são reparáveis. Muito obrigado, senhora senadora Cátia Abreu, por me convidar. Muito obrigado, senhoras e senhores senadoras. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Agradeço mais uma vez a participação dos senadores, das autoridades aqui presentes, assessorias, consultores e especialmente ao excelentíssimo senhor Anatoly Tak, encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam até agora pelo E-Cidadania. Declaro encerrada a presente reunião e convido amanhã para a sabatina de 11 diplomatas. Iniciaremos às 9 e vamos tocar direto até às 4, 5 horas da tarde. Muito obrigada.